Pessoal, vamos lá então. A Nossa, gente vai começar a Leonardo. ver sobre as Olha lá, ligações 5, Leonardo. químicas, tá? É lá na página 3 aí de vocês. Né? Que página? Página 3 aí, no início, né? A gente vai ver aqui, ó. Okay. Ligações químicas 1 aqui, ó. Ligação Tomara que seja um química. assunto legal. Não vai É ser. muito legal. Muito legal. Nunca se pode perguntar isso pro professor, ele sempre vai falar que é legal. Não vai falar. Se o Thiago, Pode pra ser o ele, assunto tudo mais a chato do gente mundo, tá ele vai tendo falar aula que é com legal. ele pela primeira vez esse ano. Com E tudo ele certeza. fala que é legal. Tudo é legal. Como Até o assim que é pela difícil primeira vez mesmo. desse ano? Vamos lá, gente. A gente teve muito poucos encontros, né? Pois Foram Amigo, acho que 3, Thiago, 4 aulas que a gente tem. Eu estava tendo aula de robótica, mas tem não sei. ofensas. Mas tudo será remediado. Então vamos lá. Ligações químicas diz assim. Bora lá, galera. Alguém quer ler aí? Pode ler. Vamos lá. Pode Hoje eu ler. não tô no ritmo aqui, mas vou Então tentar eu leio. Pode ler. ler. Tá, peraí. Vai, Rebeca. Deixa eu só virar a página. Pronto. O que aconteceria se pudéssemos arrumar os átomos como peças de um jogo de montar? Poderíamos... Peraí, gente. Alguém continua aí, por favor? Poderíamos produzir novos compostos com funções que permitiriam fabricar robôs e máquinas do tamanho de moléculas. Motores em escala molecular que moveriam cápsulas, as quais, por sua vez, levariam medicamentos aos locais danificados por uma doença. Tudo isso fazendo e desfazendo ligações, trocando átomos de lugar, né, manipulando as mesmas. Todas essas ideias que parecem meias loucas ou malucas são objetos de pesquisas avançadas e podem tornar-se realidade em meados da próxima década. As ligações químicas ocorrem porque os átomos buscam a estabilidade eletrônica. Tá? Assim, eles cedem, recebem e compartilham elétrons, formando as moléculas. Estas constituem as mais variadas substâncias, atraindo-se por meio de forças intermoleculares, e dessa forma as substâncias que formam o nosso organismo existem nos estados sólidos, líquido e gasoso, conforme o que? A intensidade das forças intermoleculares, em outros fatores. Então o texto ele começa perguntando: se você pudesse arrumar os átomos como peças de um jogo, você já imaginou isso? Se você pudesse pegar os átomos na mão e montar o que você quisesse? Seria brilhante, né? Porém, isso já começou a acontecer, vamos dizer assim. E é o que a gente vai ver na outra página aqui. Motor biológico. Ainda, um átomo forma moléculas, matéria, e assim sucessivamente. Outro ponto importante que o texto aborda aí, gente, é quando ele faz a seguinte afirmação, ó. Todas essas ideias, elas parecem malucas, tá? Mas já são objetos de pesquisa avançadas e em muito pouco tempo, né, ele diz na próxima década, isso já vai poder acontecer. E as ligações químicas, elas só ocorrem porque os átomos, eles querem se estabilizar eletronicamente. Então, vamos ver o que é isso que eu estou falando. Vai lá, próxima página aí. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês hoje. Olha lá, atividade em grupo. Nós já estamos em grupo, né? Com a mediação do professor, converse com seus colegas sobre quais tecnologias poderiam ser produzidas a partir da nanotecnologia. Então, primeira pergunta, o que é nanotecnologia, pessoal? Respondem para mim, por favor. Tecnologia nanica. Tecnologia micro. E o que significa ser tecnologia micro? Pequeno. Obviamente é pequeno, Pequeno. Tecnologia em escala de átomo, tá, gente? Então, os cientistas, não de hoje, há muito e muito tempo, eles estão estudando, né, tecnologias em escala atômica, né, que são chamados nanômetros. Então, acredita-se que um futuro já breve, né, qualquer matéria,
ela poderá ser reduzida à escala de nano. Por exemplo, essa caneta, eu poderia ter ela numa escala zero, vamos dizer assim, uma escala de átomo, escala nanômica, tá? Então, É o Homem-Formiga. muitas evoluções já estão acontecendo, tá? Várias áreas da ciência já utilizam. Então, nós temos a tecnologia na eletrônica, né, dos nanômetros, nós temos a nanotecnologia na medicina, nós temos a nanotecnologia em toda engenharia espacial, engenharia civil, tá? Então, cada dia mais, né, os engenheiros, os cientistas, eles estão descobrindo novos produtos que eu posso produzir e utilizar na escala dos nanômetros, né? Quer ver um exemplo bem legal? Na medicina, eles estão desenvolvendo um Band-Aid, tá? Vocês conhecem o Band-Aid, né? Que Sim, ele vai ser conheço. feito do quê? Do material similar à nossa pele. Então, quando você se machucar, você vai colocar esse Band-Aid e ele vai cicatrizar na sua pele e vai ficar por lá pro resto da sua vida. Vai ser como se fosse uma pele, né? Isso vai o quê? Auxiliar na cicatrização. E, em outras palavras, não haverá cicatrização, na verdade. Tá? Vai ficar como se nada tivesse acontecido. Vai se adaptar à sua pele. Exato. É um pedaço de couro que vai se adaptar à sua pele e vai ficar por ali. Então, se você levar uma facada no fígado, é só colocar um band-aid desse aí no fígado e que ele volta normal? Vai depender da evolução dessa tecnologia, né? Não é não profunda assim, ainda vai ser superficial. Quem sabe lá na frente, né? Que vai restituir os órgãos, né? As paredes dos nossos órgãos, os tecidos em si. Daí seria brilhante, né? Tomara, né? Sabe? Eu ainda continuo com aquela ideia lá de colocar minha consciência dentro de um Android, fica mais fácil. Daí, quando eu morrer, eu vou estar dentro do corpo de um Android. E daí, quem sabe lá no futuro. Imortal. Vai lá, número 2. Atividade em duplas. Não estamos em duplas, estamos num grande grupo, não tem problema também. Em algumas máquinas que você conhece, são os parafusos que fazem a conexão entre as diferentes peças, né? Nas nanoestruturas, quem faria o papel dos parafusos? Então, a gente conversou, quem que faria o papel do parafuso nas nanoestruturas? Quem que vocês acham? Né? Lembrando que a gente leu lá no texto isso, tá? Já sei, é o nanofuso. O nano o quê? Nanofuso. Nanofuso? Parafuso, nanico. Nanico. Não, é dentro da química. É o título do nosso capítulo aí. A resposta. Ligações químicas. Ligações químicas, isso aí, respondam aí. Quem tá com a apostila pode responder. Então, ligações químicas. Nas nanoestruturas, quem faz o papel dos parafusos são as ligações químicas, tá bom? Por quê? A ligação química, né, o nome em si já fala, ligação através de componentes químicos. Então, haverá uma ligação, tá? Uma integração aí, uma junção. Então, os parafusos da minha nanoestrutura são as ligações químicas que vão ligar o quê? Os meus átomos. Eu não consigo ligar os átomos sem realizar uma ligação química. Quiçá as moléculas que são maiores, tá? Então, ligações químicas, tá? Número 3. Por que os átomos procuram realizar as ligações químicas? Para perder, ganhar e compartilhar elétrons da camada de valência. Isso aí. Afirmação correta. Eu vou ser mais simplista, tá? Repete sua resposta. Eu coloquei perder, ganhar ou compartilhar elétrons da camada de valência. Beleza. E para se igualar às nobres. Ótimo, tá correto, corretíssimo. Eu vou responder mais simplista, tá? Os átomos ligam-se em si para estabilizar-se na eletrosfera. Que, em outras palavras, é a sua resposta também, tá? Então, eles se ligam para estabilizar a sua eletrosfera, que seria as trocas, a estabilização na camada de valência. Então, eles precisam se estabilizar na eletrosfera, né? Através do equilíbrio dos elétrons. Tá? Então, eles precisam fazer a ligação química. É necessário para que eles venham subsistir e se multiplicar. Tá? Número 4.
De que mecanismo os átomos se utilizam para fazer as ligações químicas? E ligação iônica e covalente? Na verdade, também pode ser. Vamos colocar aí. Através das ligações iônicas e através das ligações de covalência. Número 5. O que são moléculas e como se formam? Através de átomos. O que são moléculas e como se formam? Sei Alguém? lá. Uma junção Não. de um monte de elétron. Pode pesquisar no Google. Eu falei várias vezes, gente. As moléculas são compostas do quê? Quem que é o De ser vários menor, indivisível? Elétron. Elétrico. Quem é o ser próton indivisível e nêutrons. indestrutível, gente? Os átomos, meus Não, amigos. mano. Eu falei tá, átomo 30 vezes. Alô, E desculpa, não então, ouvi. cara, Ficar parabéns. fingindo aqui todos os nomes, tanta É o informação Twitter. que não Professor, lembro mais repete nada. aí o que você falou. Gente, fala um de cada vez. Vamos lá, o professor vai falar. entender. São moléculas, as moléculas são formadas pelos átomos. Só isso. Só isso. São formadas pela união de átomos. As moléculas se formam pela união dos átomos. Tá? Eu tenho um átomo indivisível, indestrutível, que se une a outro e forma uma grande molécula. E mesmo sendo grande, ainda é pequena. E por fim aí, dentre os fatores que determinam o estado físico de uma substância, qual é citado no texto de abertura? Ó, dentre os fatores que determinam o estado físico de uma substância, qual é citado no texto de abertura? Lá no texto anterior ali. Está lá no final do texto. É esse intermolecular aqui? Forças intermoleculares? Exatamente, isso aí, as forças Então eu intermoleculares. acertei. Rebeca não acertou, ela só copiou. Exatamente. Sua parte cortou. Forças intermoleculares, isso aí mesmo. Tá? São as forças intermoleculares. Aí, pronto, acabou a aula, tchau. Ah, vocês têm aula depois da minha hoje? Não. Acho que não. Não. Só até as 10? Não pode ser até as 9h30, não. Beleza. Vocês vão ficar mal acostumados. E quando voltar a aula presencial, vocês vão querer que as aulas sejam assim. Não, vai sair yes. na parede desesperado. Não, ia Sei ser lá, até na legal. escola é Daí todo melhor. mundo lá com o computador ou celular lá na sala e a gente conversando através Ia disso. ter mais, né? Seriam poucas horas, mas ia ter mais rendimento. Então ficaria em silêncio. Vamos lá. Próxima página aí. Página 5, teoria do octeto. Alguém quer ler? Quer que eu leia? Alguém se dispõe? Nem se dispõe, professor. Aonde que é pra ler? Teoria do octeto, página 5. A partir de pesquisas realizadas no século XVIII, Lavoisier afirmou que em reações químicas as massas se conservam durante os processos. Na teoria atômica de Dalton, no início do século XIX, foram determinadas as massas de muitos elementos e as composições de muitas substâncias.
Surge, então, a questão: como esses elementos ligam-se entre si para formar os compostos que existem na natureza? Em 1852, Franklin criou a expressão valência para definir a quantidade de ligações que um átomo pode fazer. O hidrogênio, por exemplo, teria uma valência, pois faz somente uma ligação química. Alguns anos depois, Cooper propôs que cada valência do átomo deve ser representada por um traço, criando a fórmula estrutural plana ou fórmula de Cooper, H traço. Também em meados do século XIX, Kekulé propôs que o carbono era tetravalente constante, ou seja, realiza sempre 4 ligações. Então vamos lá. Início do texto aí, né? Ele fala de Lavoisier. Lavoisier, então, ele afirma que as massas, elas se conservam. Ele tem aquela velha frase famosa, né? Onde diz que... Qual que é a frase famosa de Lavoisier? Conhecem ele ou não? Hã? Lavoisier não foi... Não sei que frase Ele é. fala sobre a Aquele cara que matéria. criou a biogênese? Ele fala sobre a matéria e diz que tudo que está na natureza não se destrói, apenas se transforma, lembra? Toda a matéria, tudo Sim, que gente, a gente existe. estudou isso ano passado. Ah, sim. Exatamente, eu Verdade. acredito que vocês devem ter estudado no ano. Agora eu lembrei. Então, esse foi o primeiro conceito, né, da teoria de octeto. Então, por quê? É aquilo que a gente até, acredito que eu falei ainda no primeiro dia de aula. Toda a matéria que eu tenho, eu posso fazer, for destruir ela, quebrar, ela vai ficar aqui. Por mais que ela venha se decompor ou, né, deteriorizar, ela vai estar ainda no nosso globo terrestre, ou seja, ela não se destrói. Ela apenas muda a sua forma, seu estado, e por aí vai. Daí Dalton chega com as suas teorias atômicas, né, do século XIX, e diz que determinadas massas, né, os elementos aí, ó, suas composições, elas conseguem se ligar entre si, formando que os novos compostos. Aí vem outros teóricos que vão aprofundando, até a gente chegar nos dias atuais, tá? Ainda o texto fala que lá no final do século XIX, ó, Kekulé propôs que o carbono, ele era tetravalente, tá? Ou seja, sempre realiza 4 ligações, tá? Aqui na imagem eu tenho o modelo de uma molécula do metano, tá? O CH4, em que se percebe 4 ligações químicas do carbono. Então, o carbono está ligado aí com 4 hidrogênios, tá? Bora lá. Mais tarde, pode continuar lendo aí. Mais tarde, em seus estudos sobre as ligações entre os elementos químicos, Lewis observou o comportamento dos gases nobres, grupo 8A ou 18 da tabela periódica dos elementos, e sua tendência a serem estruturas monoatômicas, ou seja, não se ligarem facilmente a outros elementos. Esses elementos, com exceção do hélio, possuem 8 elétrons em sua camada mais externa da eletrosfera. Pode dar sequência aí. Ligação iônica. Esse tipo de ligação ocorre entre elementos químicos com grande diferença de eletronegatividade. Veja o módulo 2, propriedades periódicas. Assim, os elétrons na camada de valência deslocam seu elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Sabemos que ao retirar ou acrescentar elétrons em uma eletrosfera, produzimos íons, ou seja, átomos com cargas elétricas. A atração entre as cargas elétricas dos íons formados é que manterá unidos os átomos ligantes. Essa ligação também é chamada de eletrovalente ou heteropolar, e ocorre normalmente entre o metal e o não metal, ou entre o metal e o hidrogênio. Aí ele tem a tabelinha, blá blá blá. Pode seguir o texto. Deduziu-se daí que esses elementos químicos não se ligam a outros por estarem estabilizados com 8 elétrons em suas camadas de valência, enquanto o hélio se estabiliza com 2 elétrons. Lewis desenvolveu uma teoria que viria a nortear o estudo das ligações químicas entre elementos. Os átomos tendem a estabilizar-se com sua eletrosfera semelhante ao gás nobre, mais próximo dele na tabela periódica. Átomos maiores com 8 elétrons na camada de valência e átomos menores estabilizam-se com 2 elétrons. Para atingir tais configurações na eletrosfera,
ligam-se entre si, transferindo e compartilhando elétrons. A esse modelo chamou-se teoria do octeto. A regra do octeto pode ser verificada em grande número de compostos, principalmente nos formados pelos elementos representativos. Contudo, nem todos os elementos obedecem a essa regra na formação de suas ligações. Existem casos em que os átomos se tornam estáveis, apresentando na camada externa 4, 6 ou até 12 elétrons. Temos como exemplo disso o berílio e o boro, com 4 e 6 elétrons de valência, respectivamente. A união de átomos chama-se ligação química. Neste capítulo, serão estudadas 3 formas de adquirir a estabilidade eletrônica entre os átomos por meio de ligações iônica, covalente e metálica. Atualmente, nas universidades, estuda-se a estabilidade dos átomos em uma ligação química por sua carga formal, mas isso é um assunto mais para o futuro. Então, vamos lá. Primeiro tipo de ligação aí que a gente vai ver, ligação iônica. Então, normalmente, tá? Na química, pessoal, a gente nunca deve generalizar. Então, o próprio texto, você pode ver, ele já vai trazer várias exceções de equilíbrio, mas a gente vai falar a cada uma aí. Então, a ligação iônica, ela ocorre, ó, entre elementos químicos que têm diferença da sua eletronegatividade. Elétrons e prótons, tá? Positivo e negativo, tá? Todo átomo, ele trabalha, né, em suas ligações químicas para que venha se estabilizar as suas camadas, né, e principalmente a sua valência. Tá? Ainda, ela pode ocorrer, ó, entre um metal ou não metal, ou entre o metal e o hidrogênio. Então, o metal, por exemplo, o ferro, né, um não metal, o sódio, por exemplo, ferro e sódio, e aí vai, né? Ou um metal e o hidrogênio, né? Normalmente, a estrutura de ligação iônica, tá? O texto ainda comenta sobre, ó, para atingir essas configurações, na eletrosfera, é necessário que ligam-se entre si, transferindo e compartilhando elétrons. E esse modelo chama-se teoria de octeto. É o que a gente vai ver. O compartilhamento dos elétrons até haver uma estabilização, né, na minha camada. E assim ocorre a união dos átomos, que chama-se ligação química. Então, ligação química nada mais é do que a união dos átomos. Então, pergunta de prova. Professor, o que é ligação química? Ligação química é a união de todos os meus átomos, né? A gente até já respondeu, que formam as minhas moléculas, tá? Então, a gente vai ver um pouco sobre isso, as formas que eles vão aderir à estabilidade, quais são as maneiras, por quais meios de ligações iônicas, covalente, né, e metálica, tá? Aqui embaixo tem a imagem do, ó, as ligações iônicas ocorrem no sal, como o sal de cozinha, tá? Então aqui, ó, o sal, ele passa por uma ligação iônica, tá? O cloreto de sódio, beleza? Ó. Deixa eu só acertar o Guilherme aqui. Bora lá. Formação de cátions. Formação de cátions. O prof vai ler aí agora. Os metais possuem uma maior tendência de ceder os elétrons, tá? Formando quem? Formando íons positivos chamados de cátions. Então, todo metal ele tem uma tendência a ceder elétrons. Professor, então quer dizer que toda vez o metal ele cede os seus elétrons? Não todas as vezes. Há uma tendência, ok? Para quê? Formar íons positivos, que são os cátions, tá? Então, íons positivos, cátions, tá? E camada de eletrovalência. Essa tendência aumenta de acordo com a sua distribuição na tabela periódica.
Quanto mais à esquerda da tabela, né, os grupos dos metais alcalinos e alcalino-terrosos, e na parte inferior, maior a tendência em ceder os elétrons. A maior parte dos metais apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na sua camada de valência. Então, por característica, tá? A maior parte dos metais apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. O sódio, por exemplo, é um metal alcalino, tá? E sua distribuição eletrônica por subníveis de energia é. Então eu tenho aí, ó, o sódio, ele se distribui dessa maneira na sua camada de valência, tá? Vou voltar lá. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui na tabela, vocês podem ver aí na tela mesmo, tá? Desculpa, eu tinha pulado a tabela lá e não tinha falado. Então, eu tenho aqui, ó, alguns elementos e eu tenho a minha distribuição. Então, por exemplo, eu tenho K, camada L, camada M, camada N, camada O, camada P e assim por diante. Olha lá, ó. O que eu estou fazendo aqui? Estou distribuindo, né, os meus devidos elétrons, tá? São os meus elétrons nas camadas. Então, ó, por exemplo, o hélio, ele possui 2 elétrons ali. Quando eu for dividir, né, fazer a sua distribuição, ele vai morrer ali na primeira camada, porque ele só tem 2. Então, ele já se estabiliza na primeira camada, tá? Depois, eu tenho outros elementos, cada qual, ó, eu tenho um padrão. Notem as características. Sempre na primeira camada eu terei 2, na segunda camada 8, na terceira camada, quando se estende, eu tenho 18 e por aí vai, tá? Há um padrão nesse caso. Lembrando que tudo isso vai depender da quantidade de elétrons que o meu elemento tem, gente. Isso aí a gente vai fazer na prática ainda, tá? Isso é algo que eu quero bater melhor dentro da sala de aula, que a gente precisa fazer toda a distribuição das camadas, apesar que vocês já podem ou devem ter visto alguma coisa, mas a gente vai ver um pouquinho mais em sala sobre como fazer a distribuição avançada, né, dos elétrons dos meus elementos, as suas devidas camadas. Então, voltando lá, só para entender aqui, então, ó, o sódio, ó, então ele ficaria da seguinte forma, ó. Na primeira camada, na camada K, 2, na camada L, 8, e na M1, por quê? 2 mais 8 é igual a 10, 10 mais 1 é igual a 11, né? Eu tenho o 11 aqui no meu primeiro elemento. E a sua distribuição eletrônica da mesma forma, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2 com 2, 4, 4 com 6, 10, 10 com 1, 11, tá? Então, fiz a minha distribuição por camadas e a minha distribuição no seu nível eletrônico. Se o átomo de sódio liberar seu elétron da camada M, sua última camada passa a ser Al, com 8 elétrons. Assim, o átomo de sódio tem a tendência de perder seu elétron, tá? 3s1, ficando, portanto, com 11 prótons e 10 elétrons. A carga elétrica dos íons sódio será de mais 1, representando como Na+. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o átomo de sódio, beleza? E aqui os seus pequenos elétrons. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que é a quantidade de elétrons do meu sódio. Quando ele perde 1, ele vai ficar com 10, tá? Então, ele teria 10. Se ele perde 1, ele vai ficar com 10. O magnésio, por sua vez, é um metal alcalino terroso. E sua distribuição eletrônica por subníveis e níveis de energia é. Então, agora eu tenho o magnésio, ó, que ele possui 12, tá? Vou distribuir de maneira
eletrônica. Como que ele vai ficar? Ó, bora lá. Só um pouquinho. Camada K, 2. Camada L, 8. Camada M, 3. 8 com 2, 10. Desculpa. Tô pulando aqui. 8 com 2, 10. Com 2, 12. Ao perder 2 elétrons da sua camada de valência, sua camada passa a ser L, com 8 elétrons. Assim forma-se o íon Mg2+. Olha que interessante. Curiosidade. Quando... Cada vez vai aumentando um? Pergunta novamente, eu entendi. Cada vez vai aumentando um, professor? Não, na verdade, a tendência é que ele venha perder para ganhar. É assim, é o que eu vou explicar agora. Quando ele perde, ele aumenta, ele ganha um, né? Ou seja, quando perde, ele ganha. E vice-versa. Quando ele perde elétron, ele ganha em prótons. Página 6, Vitória. Página 6. Na parte da formação de cátions, tá? Então aqui, ó, eu tenho 12 elétrons, ó. 1, 2, deixa eu pegar com o mouse que fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perdi esses 2 elétrons da última camada de valência, que é esse M aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, ele estava no M aqui, esses 2 elétrons, ó. Ele perdeu os 2 elétrons, daí eu fiquei só com os 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiquei com 10. 10 elétrons. 2 elétrons, chispou para fora. Então eu fiquei 2 na camada K e 8 na camada L. Daí o texto já fala, ó, ao perder 2 elétrons da sua camada de valência, 3s2, que é essa última M, sua última camada passou a ser L, que é essa aqui, com 8 elétrons. Assim é formado o íon, ou seja, a minha ligação iônica. Então, ou seja, ele perdeu para ganhar, parafraseando o Dilma aí, tá? Então, houve o quê? Uma perda, mas ele ganhou. Entendido? Então, ele ficou, ó, positivo, tá? Deixa eu aqui, ó. Olha lá, o Mg, ele ficou Mg 2+, porque, ó, eu tô aumentando aqui, tá? Olha lá, então ele era 12, né, elétrons, magnésio, agora ficou magnésio, perdeu 2 elétrons, então ele ficou 2+, ou seja, 2 positivo, tá ok? Beleza? Então, quando perde, ele ganha, né, e vice-versa. Então, não há... No jogo dos elétrons, não há derrota. Vamos lá de novo. No caso do átomo de alumínio, ó, no caso do átomo de alumínio, eu tenho 13 elétrons. A minha divisão ficaria da seguinte forma, então, ó. Ó a distribuição lá. 2 para a camada K, 8 para a camada L e 3 para minha última camada, minha camada M, tá? Aqui, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se eu perder os 3 da minha última camada, eu vou ficar com 10 também, tá? E logo vai me formar, ó, o meu alumínio, ó, com 3+. Beleza? Só para finalizar, eu vou fazer um exemplo desse aqui. Então, ó, eu tenho aqui o ferro, tá? O ferro, ele tem 15 elétrons. Daí eu vou fazer a distribuição dele, tá? Então, camada K, ele vai ficar com 8. Camada... Opa, desculpa. Camada K, ele vai ficar com 2. Camada L, ele vai ficar com 8. E na minha camada M, ele vai ficar com 5. Beleza?
Daí, feito isso, eu vou ter lá meu átomo de ferro, minha eletrosfera, ó, as minhas 3 camadas, tá? Então lá, deixa eu mudar a cor aqui. Camada K, camada L, 1, 2, 3, 4, tá? Opa, vou fazer uma outra camada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. E agora eu tenho ainda 5 elétrons aqui na camada M, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele perde 5 elétrons na última camada, ó, vou lá e eles vão vir para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eles vão sair da minha eletrosfera. Eles vão sair de lá. Então, tchau para vocês. Tá? Aqui eu fiquei com 5 fora da eletrosfera e 10 aqui dentro. Se eu estou com 5 aqui fora, qual que será o nome desse meu composto iônico? Como que eu vou representar ele? Qual que vai ser a representação dele aqui numérica? Diz aí para mim. Diante dos exemplos que a gente viu. Ó, eu perdi 5 elétrons que estão aqui na minha camada externa. De que maneira que ele vai ser representado, esse íon? Como que eu vou representar? Vai ficar o Fe e que número que vai ser aqui em cima? Alguém? Um de cada vez? Travou aí? Peraí. Ó, Calma. presta atenção. Se no primeiro ele perdeu 2, ficou magnésio 2. Perdão, no primeiro ele perdeu 1. Não, isso mesmo, perdeu 2. Magnésio 2. No terceiro ele perdeu 3, com alumínio 3. Se no ferro ele perdeu 5, vai ficar o ferro... Mais 5? Mais 5. Mais? Isso aí, gente. Ao total assim. Tá? É isso. Sim. É aquilo, ó. Só faz esse mecanismo aí. Quando ele Entendi. perde elétrons, significa que ele ganha 5 prótons. Tá? Uhum. Beleza? Ó, por isso que fica mais Todo- 5. Todo tempo ele vai ganhar e perder. Isso, toda ligação iônica vai ser desse jeito. Tá? Sempre que ele perde esses 5 elétrons, significa que ele vai ganhar 5 prótons. Tá? E isso chama-se ligação iônica e isso vai se chamar íon. Tá, beleza? Ó, átomo de íon. Por isso que é ligação iônica. Tá bom? Isso acontece na cristalização do sal, que é o cloreto de sódio. Tá? Por isso que a gente falou do sódio. É uma ligação iônica, é uma cristalização. Porque lá no mar eu tenho água, eu tenho areia, eu tenho outros fatores. E, se vocês não sabem, agora vocês vão saber, o sal ele vem do mar. Tá? Por A isso que gente Sério? pensou ano passado. Ah, é mesmo? Só que agora tá mais difícil. Um pouquinho mais. Então tá, tranquilo. Não sabia. Só Mas vendo vamos- o mar. É, você não sabia? Vamos por partes. Vamos lá. Voltando aqui. Já tô quase fechando, tá? Só para fechar aqui. Então, como a maioria dos metais apresenta 1, 2 e 3 elétrons de valência, pode-se prever que vão apresentar carga de mais 1, mais 2 ou mais 3. E é como o texto fala e é o que eu falei, é uma previsão, gente. A gente tem elementos, são muitos elementos na tabela, então a gente tem muitas coisas particulares. Em média, na sua grande maioria, serão com esses números que serão trabalhados, mas pode acontecer um caso, né, a mais aí que foge dessa normalidade, vamos dizer assim. Tá? Vamos lá. Formação de ânions. Os átomos de não metais possuem uma tendência maior ao receber elétrons. Tá? Então, os átomos que não são metais, eles possuem uma tendência maior a receber elétrons, formando íons negativos, chamados ânions.
Essa tendência aumenta de acordo com sua posição na tabela periódica. Quanto mais à direita e na parte superior da tabela ele estiver, maior a tendência de ele receber elétrons. Os não metais possuem normalmente 5, 6 ou 7 elétrons em sua camada de valência. Assim sendo, devem atrair para sua eletrosfera a quantidade de elétrons necessária para completar o seu octeto em sua camada de valência, adquirindo carga elétrica de -1, -2 ou -3. O átomo de flúor tem a seguinte distribuição eletrônica, tá? Então, eu possuo 9 elétrons ali no átomo de flúor. Daí eu vou distribuir ele, camada K2, camada L, 7. Para completar os 8 elétrons, ele deve receber um elétron na última camada para que seu íon tenha carga elétrica de -1. Agora é o contrário, tá? Quer ver, ó? Vamos lá. Eu vou pro meu garrancho aqui que eu me dou melhor. Então, agora é o contrário. O cátion, gente, ó. Vai pegando esses pontos aí, tá? O cátion positivo, prótons, cátion positivo, prótons, ânions, elétrons negativos, ou íons negativos, tá? Ó. Mais, menos, cátions, ânions, beleza? Menos. Agora é o contrário. Lembra lá que na ligação iônica, nos íons, ele perdia elétrons, porém o seu sinal ficava positivo. Agora, na formação dos ânions, ele vai ganhar elétron e o seu sinal será o negativo. Por isso tem que ter cuidado, para não confundir isso aí, tá? Então, a apostila traz o exemplo do flúor aí, né? Ó, 9 elétrons, flúor. Então, ele tem lá na camada K, 2 e na camada L, 7. Para mim equilibrar a camada L, eu preciso de 8 elétrons. Então, o que ele faz? Ele vai buscar um elétron, tá? Então, eu tenho aqui, meu desenho aqui, ó, camada K, camada L, tá? 1, 2 elétrons, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, tem um elétron lá fora dando bobeira, tá? Tem um elétron dando bobeira. Daí o que ele faz? Ó, ele vai pular para dentro, para aqui ficar com 8. Quando há essa junção, né, de um elétron que está lá dando bobeira e ele vem para a minha eletrosfera, ele vai ficar da seguinte forma, ó, F menos 1. Tá? Então, o átomo do flúor, ele tem essa seguinte distribuição aí. Então, o íon, ele vai ficar com carga elétrica de -1. Então, eu vou ter um íon com ligação de -1. Por quê? Ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, vai ficar -1. Tá, beleza? Se fosse o contrário, o que seria? Por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui. Se eu tivesse... Oi, tá ouvindo? Travou aí, gente? Tá beleza? Tá tudo ok. Ok. Só para fechar. Se agora fosse ao contrário, gente. Se eu tivesse 7 elétrons aqui na camada L, tá? 7 elétrons na camada L e 2 elétrons na camada K. E eu perdesse um, tá? Ficaria K, 2 e L, 6. Se eu perdesse um elétron. Como que seria a representação do meu íon?
Se eu perder um elétron, qual que vai ser a representação do meu íon aqui? Vai ficar F... O quê? Menos ou mais? Mais. Mais. Sei lá. Hã? É mais ou Perder menos. elétron? Mais. Eu perdi o elétron. Então vai ser Eu mais. perdi o Ah, elétron. tá. Então vai ser mais. Isso aí. Ixi, ganhei da Rebeca. Só isso que eu quero que vocês peguem, gente. É só isso. Porque isso aí gera, Então, se gera ele muito... perde, ele ganha. Se ele ganha, Exatamente, é o que eu falei. Eu tô parafraseando o Dilma aí, né? Não tem um discurso da Dilma que ela fala isso? Quem perde, não ganha, não ganha, não perde, alguma coisa assim? Eu sempre uso ela. Então, quando ele perde elétron, quando ele perde ganha. elétron, ele ganha. E quando ele Ele ganha ganha. elétron, ele tá perdendo. ele perde. Exatamente. É isso que você tem que lembrar, tá? Das representações. Esse é o ponto crucial de hoje aí. Então, quando eu estou perdendo o elétron, ele está saindo da minha camada, ele está saindo, eu ganho 1. Se eu perder 2, eu ganho 2. Se eu perder 3, eu ganho 3. Agora, se eu receber, daí eu vou perder. Beleza? Beleza. Beleza, galera. Então, por hoje, Uau. é somente, tá? E aula que vem a gente toca aí de ligação iônica entre os átomos, tá? Beleza. Vamos tentar render Tá. mais. Ok, Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom final de semana. Você E até também. semana que vem. Você também. Agora é hora de ficar Valeu. batendo. Tchau. Tchau. Para de me